Hoje o que nós vamos falar, Tris? O que nós vamos falar? Assim, hoje nós vamos falar sobre a vulnerabilidade na escola e no trabalho. Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos continuar nosso bate-papo sobre identidade. E o tema de hoje é a reumanização da educação e do trabalho. É um tema muito interessante que fala justamente sobre a necessidade de transformação desses dois ambientes para que nós comecemos a incentivar uma cultura de criatividade, uma cultura de inovação e uma cultura de crescimento. E principalmente uma cultura que valoriza a dignidade da pessoa, a constituição saudável, sadia do indivíduo. E para isso nós estamos estudando o livro da Brené Brown, Coragem de Ser Imperfeito, e ela traz uma análise dos impactos da cultura da escassez dentro dos ambientes de trabalho e educação. A cultura da escassez, como a gente já viu, é aquela que diz que você, para ser bom e aceito, é necessário que você seja perfeito. Ou seja, há sempre uma cobrança por perfeição dentro dos atos que você faz. Na cultura da escassez, onde eu nunca sou bom o suficiente, eu sempre tenho que lutar por fazer algo mais para ser aceito, há uma característica comum, que é o medo de errar, o medo de falhar. E a gente percebe que o medo do erro e o medo da falha são paralisadores do crescimento, porque como a gente vem conversando, o erro ele faz parte do aprendizado. Sem errar a gente não aprende, sem errar a gente não cresce, principalmente se eu tenho medo de errar, eu me torno uma pessoa medíocre, eu não tenho coragem para apostar as minhas ideias. E na cultura da escassez, essa necessidade de ser perfeito, ela traz 4 medos que acabam por paralisar o processo criativo. Quais são esses 4 medos? A partir do momento que eu tenho uma ideia, a primeira coisa, eu tenho medo de ser ridicularizado pela minha ideia. A segunda coisa, eu tenho medo de ser menosprezado pela minha ideia. E se eu tomo coragem para expor a ideia, eu tenho medo de fracassar e eu tenho medo de estar errado. Esses 4 medos, eles paralisam o crescimento do indivíduo tanto na escola quanto no ambiente de trabalho. A Brené fez uma pesquisa e 85% das pessoas elas traziam memórias traumáticas de momentos de ridicularização dentro da sua constituição na adolescência. E isso acaba por fazer com que elas, adultas, se tornem adultos covardes. E quando a gente analisa as instituições, nós começamos a identificar que a vergonha está enraizada dentro da cultura. A Brené fala que é muito triste perceber que a vergonha é como um cupim. A gente não consegue perceber muito bem quando o cupim ele infesta. A gente só consegue perceber quando as estruturas elas caem. E muitas das empresas e das instituições de ensino hoje, elas estão assim. Elas estão infestadas de cupins, aparentemente belas, mas elas estão a um ponto de ruir. E como que a gente identifica dentro de um local, se há uma cultura da vergonha ali dentro? A primeira coisa é a falta de motivação. Se a gente percebe que as pessoas estão desmotivadas, as pessoas estão paralisadas, isso é um indício de que há uma cultura da vergonha. Além disso, a falta de inovação, a falta de criatividade e a falta de produtividade. E existem alguns comportamentos que nos ajudam a perceber também essa cultura de vergonha dentro das instituições. A primeira coisa é quando eu encontro culpa, é quando eu encontro fofoca, é quando eu encontro favoritismo, apelidos pejorativos, assédios, repreensão pública e utilização da vergonha como um instrumento de humilhação. Vou citar um exemplo. Vamos supor que no ambiente, numa escola, quando o aluno erra, o professor ou outros alunos falam, mas é o fulano de novo, ele é burro, ele não sabe o que fazer. Ou eu pego um ranking, os alunos com as melhores notas e eu exponho no ranking os alunos com as piores notas. Ou dentro de um ambiente de trabalho, as pessoas que não conseguem bater a meta são ridicularizadas mediante a todos, ou são assediadas com apelidos vexatórios, ou quando há um clima de temor, de medo, caso você não alcance as expectativas sobre você. Todas essas coisas, todos esses comportamentos, eles acabam por trazer um clima de terror dentro da instituição. E quando há um clima de terror, as pessoas elas acabam por se tornar desmotivadas e elas começam a não se importar com a construção daquele ambiente. Ao invés de se doar para contribuir para o crescimento, elas começam a recuar para se proteger de uma humilhação e de uma vergonha pública. E além disso, em um ambiente onde a vergonha vige, eu tenho sempre a culpa. Como eu não quero ser responsabilizado, como eu não quero sofrer humilhação, se algo der errado, eu procuro rapidamente culpar alguém, porque eu não quero me responsabilizar, eu não quero ser exposto a uma situação vexatória de humilhação.
Além disso, quando eu estou, né, num ambiente marcado pela vergonha, eu tendo a esconder a verdade, justamente para me proteger. Então, características são essas, né? Um ambiente que tem culpa, um ambiente onde eu tento esconder a verdade, um ambiente marcado por desmotivação e um ambiente que não cresce. É justamente por isso que nós temos que começar a pensar em estratégias para arrancar essa vergonha que está enraizada, tanto no nosso sistema educacional quanto nas estruturas de trabalho, né, como um ambiente de emprego, empregatício, não sei se é essa palavra. E no próximo vídeo da semana que vem nós vamos trabalhar justamente isso. Como fazer para arrancar a vergonha dessas estruturas e como fazer uma renovação nos ambientes de trabalho e de escola para que o indivíduo, o ser humano, seja valorizado, para que seja retirada a cultura da escassez e seja implementada uma cultura que valorize a vulnerabilidade, onde as pessoas são colocadas como centro. E os resultados, gente, são maravilhosos. É em um lugar onde a pessoa se sente segura, ela dá ali nesse lugar o seu maior potencial. Os melhores resultados vêm, as melhores criações vêm, as maiores inovações elas surgem. E no ambiente onde a gente vive, é fundamental que nós estejamos preparados para sermos vulneráveis e aí crescermos, né, com a velocidade que o mundo ele tem crescido. É isso, gente. Um beijo e até semana que vem.